Bom, sou o pastor Daniel, sou pastor aqui da Igreja Batista de Realeza, e quando chegamos aqui alguns anos atrás, nós não tínhamos juventude. A juventude eram os adultos, não tínhamos programação de juventude, e começamos a orar para que Deus pudesse estar trazendo jovens para a igreja e dessa forma iniciar um ministério de jovens. E Deus respondeu, como sempre, Deus responde às nossas orações, e começou a chegar o pessoal da faculdade. Começou a chegar as meninas, aí a Luísa, a Rebeca, depois a Vitória e tantas outras que estão chegando. E quando elas começaram a chegar, começaram com as ideias, de fazer programação, de fazer evento, de fazer culto e fazer movimento na faculdade, lá PGM, e as coisas começaram a acontecer. E nós queremos então que a partir disso nós começamos a desenvolver um ministério na juventude na nossa igreja. Um ministério que é um ministério, sim, praticado com excelência, porque as nossas jovens fazem tudo com excelência, fazendo realmente algo voltado para o Senhor, programações animadas, programações que buscam o desenvolvimento de uma intimidade com Deus. Então nós cremos que a partir desse momento, desse ano, será um divisor de águas, daquilo que nós vivemos até então e daquilo que nós ainda vamos estar vivendo, com a graça do Senhor sobre as nossas vidas, com uma juventude pujante, vivendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para a vida da juventude de Realeza. Então, eu sou a Luísa, líder do Ministério de Jovens aqui de Realeza. E, bom, no início, quando eu cheguei aqui em 2023, não tinham muitos jovens na igreja, a gente não tinha um ministério estabelecido aqui ainda, então eu acabei participando de muitos intercâmbios com as igrejas e com as outras juventudes que a gente tinha aqui perto. Então, todos os eventos que tinham com a Juba Sud, eu acabei participando. No ano de 2023 ainda a gente começou a ter alguns cultos esporádicos, então nós não tínhamos cultos de juventude todos os sábados, mas tentávamos manter ali esses cultos, às vezes de 15 em 15 dias, e receber outras juventudes para que a gente fizesse esse intercâmbio e que a gente estivesse começando ali esse ministério ainda que não tivesse devidamente oficializado ainda. O tempo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel, Yeshua. Durante o nosso tempo de oração, nós tivemos dois motivos principais de oração. Um deles era que a gente recebesse mais calouros, que pudesse ajudar na obra. O motivo segundo seria que, juntamente com esse pedido, a gente conseguisse iniciar o nosso tão esperado PGM dentro da universidade, que era uma coisa que a gente orava por muito tempo, mas a gente já tinha entendido que não era o momento adequado de começar. E aí foi quando as meninas chegaram. Eu sou a Rebeca, vim pra cá pra fazer faculdade de veterinária, a princípio. Eu só permaneci aqui por conta de coisas que o Senhor revelou uma vez para minha mãe, visão de que iria se instaurar células e o PGM, na faculdade, e isso foi uma maneira de eu permanecer aqui. Muito antes de vir para cá, para a Realeza, Deus já me botou para orar sobre este lugar e eu entendi que eu vinha para cá por um propósito. E quando eu cheguei aqui, eu conheci a Luísa, e aqui nós juntas a gente entendeu que os nossos propósitos estavam ligados. E era um propósito de realmente começar algo como juventude e realmente despertar esse lugar. Nós começamos a orar por umas boas semanas, não lembro se foi meses, sobre a juventude daqui. E no que a gente orou, a gente também entendeu que um dos nossos propósitos aqui como juventude era dentro da universidade, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul, onde nós estudamos. Depois do segundo semestre, nós entendendo o propósito que Deus tinha sobre a universidade, nós começamos o PGM. E foi um mover de Deus maravilhoso, assim, e nós podemos ver que realmente Deus tinha um propósito dentro da universidade.
né? Nós, com muita pequena fé, nós pedimos uma salinha minúscula para começar nosso PGM, e no nosso primeiro PGM teve mais de 20 pessoas naquela sala que era pequenininha, assim, que comportava até 15 pessoas. A gente teve no início assim bastante dificuldade, eu digo dificuldades essas espirituais mesmo. Havia ali uma certa dificuldade mesmo para que a gente não começasse esse PGM dentro da universidade, vários impedimentos, mas o nosso Deus é maior e a gente conseguiu começar. Estamos com esse PGM até hoje. Depois de muita oração, nossos encontros como juventude, e depois de um processo de oração, de entendendo o que Deus queria para nós, nós começamos a pensar sobre qual seria o nome da nossa juventude, e começamos realmente a viver um ministério de jovens, que aí que nasceu o Atos 29. Esse ano passou, o ano de 2024 foi um ano muito difícil para mim, depois que eu vim para cá, me adaptar à cidade. E eu tenho certeza que se não fosse pela juventude, por todas as meninas, eu não conseguiria permanecer aqui até hoje. Com certeza eu não estaria aqui, teria voltado para a minha cidade, porque para mim foi um processo muito difícil, ficar longe dos meus pais e tudo, da minha casa. E as meninas foram uma família que eu encontrei aqui, então a igreja, a juventude, todo mundo me acolheu muito bem. E realmente eu encontrei uma segunda família aqui. Foi muito bom a gente ver o Senhor agindo e a gente entender que realmente é um privilégio poder participar dessa missão que a gente tem aqui em Realeza. Então, com a vinda das meninas para cá, os outros calouros que também chegaram esse ano, né, de 2025, a gente pôde ver a ação do Senhor em muitos outros ministérios, então no louvor, na mídia, no ministério infantil também, a participação de outros jovens nos PGMs ali na universidade, os nossos jovens participando dos eventos na nossa regional aqui também, tem sido uma bênção e tem sido verdadeiramente um prazer fazer parte de tudo isso aqui na nossa igreja. E como resposta de oração e resposta da ação do Senhor na nossa igreja, tivemos jovens sendo batizados esse ano, tivemos jovens descendo as águas. Realmente tem sido uma bênção ver tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja, tudo que Ele tem feito especialmente na nossa juventude. Bom, e o meu desejo para a nossa juventude é que sejamos jovens que permanecem firmes na palavra e que deem bom testemunho do amor de Cristo e principalmente deem bom testemunho dentro da universidade. Meu desejo para a juventude daqui a alguns anos é que eles sejam acolhidos da mesma forma que eu fui acolhida. Meu desejo para essa juventude é que nós continuemos sendo essa igreja verdadeira de Cristo, essa igreja avivada, né? Que possamos ser a continuação da igreja de Atos, o Atos 29.